Boa tarde, amigos. Estamos estreando aqui o podcast do professor, que vai falar sobre vários assuntos da cultura, do esporte, do conhecimento geral da nossa cidade. E vamos falar principalmente, ou iniciar algumas conversas, sobre as estátuas de Barbacena, principalmente os monumentos que estão na Praça dos Andradas e que a gente não conhece. Você tem lá vários monumentos que a gente não sabe a história das pessoas, seja Flauzino Vale, seja Crispim Bias Fortes, seja Padre Mestre Correia. Então, e também tem um especificamente desta reportagem, que é o escoteiro Caio Viana Martins, um jovem que morreu aos 15 anos e hoje ninguém sabe, está no panteão dos heróis nacionais. Dos heróis nacionais em Brasília. Deve ser o mais jovem, dificilmente não vai ter outro. Mas nós vamos conversar, foi um desastre aqui na região. Em que ano, Luiz? 1938, dezembro de 38. Nós vamos conversar com o Luiz Carlos Medeiros, que fez um artigo no jornal Correio da Serra, muito interessante, uma pesquisa profunda sobre o assunto, e nós vamos conversar com o Luiz sobre isso. Nós vamos bater um bate-papo aqui neste podcast, mostrando aquela época, né, como era a ferrovia, como era a máquina, como funcionavam as coisas. Porque hoje tudo é tecnologia. Mas antes aqui nos bastidores eu conversava com o Luiz aqui e nós lembramos que o mês passado um trem todo eletrônico, né, verdade, em São Paulo teve uma batida, chocou, e ele é todo dirigido por computador. Não era para acontecer. Não tem nem maquinista. E aqui o fato do Caio Martins ter morrido no desastre aqui, e morreram muitas pessoas, nós vamos ver aqui nesse bate-papo como morreram muitas pessoas. Por quê? Você tinha de dar um papelzinho para saber se o trem podia vir, se vinha um trem do outro lado. O papelzinho não saiu na estação passada, os trens colidiram e mataram quantas pessoas, Luiz? O número é mais de 40, não tem um número preciso naquela época, 1938, há quase 100 anos atrás, não tinha uma precisão, assim, número de passageiro que entrava, e tinha muito retirante também, que estava indo trabalhar em São Paulo. Que eram baianos. Eram os baianos que estavam indo trabalhar em São Paulo. Então, o número certo não se tem, eu não consegui na minha pesquisa encontrar, mas são mais de 40. E foi próximo a Santos Dumont, na região Araújo, me parece, um distrito. Foi entre Santos Dumont e Antônio Carlos. Na época, Antônio Carlos pertencia a Barbacena, era até conhecido lá como sítio. Uhum. Então, mais precisamente, foi poucos quilômetros da estação João Aires. Uhum. Existe até hoje em Barbacena, lá na região, o distrito de João Aires. Então foi entre João Aires e Antônio Carlos. Mas esse tema, o do Caio Martins, tornou-se uma realidade nacional, Sim, que você vai falar, porque no trem havia um grupo de escoteiros. E esse grupo de escoteiros, né, ajudou a salvar muitas vidas dentro desse contexto, desse desastre. E Caio Martins ficou sendo o patrono dos escoteiros do Brasil. Inclusive, nós temos de reverenciar o grupo de escoteiros de Barbacena, que é muito atuante, está aí atuando, né, pela cidade, né, com os lobinhos, com os escoteiros. Então, ele era o coordenador, como é que vamos se chamar, dos escoteiros ali, o Caio Martins. A história começou o seguinte, eles estavam de Belo Horizonte para São Paulo, na verdade. Sim. Só que eu acho que na época não tinha trem direto Belo Horizonte-São Paulo, não sei, só sei que eles iriam passar por Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, São Paulo. Então era um grupo de vários escoteiros que estavam indo no Encontro Nacional de Escoteiros que estava acontecendo em São Paulo naquela época. Acho que eram mais de 20 escoteiros. Inclusive, no momento do acidente, morreram 2. Depois, o Caio Viana morreu aqui em Barbacena já, mas no momento lá do acidente, entre todas as mortes, foram 2 escoteiros. E ele ficou conhecido porque eles, os que sobreviveram ali, ajudaram muito no resgate, no apoio às vítimas. O acidente foi de madrugada, não tinha iluminação nenhuma, então eles ajudaram. Chuva. Chovendo ainda.
E uma coisa interessante, só para abrir um parênteses aqui, nós estamos aqui, chegamos rapidinho em Santos Dumont. Naquela época se levou 5 horas para chegar. 5 horas para o socorro chegar lá. Quer dizer, a pessoa teve de vir a pé a Barbacena. Na melhor das hipóteses, a cavalo. A cavalo, para levar, né, o socorro até o local do acidente. Então foi gasto mais de 5 horas para realmente chegar ao socorro. Socorro, o pessoal veio pedir socorro a cavalo aqui em Barbacena, deve ter voltado de carroça também na época, não sei se já era comum. Mas aí também você não tinha o WhatsApp, você não tinha isso que nós estamos falando, você tinha de bater de casa em casa todo mundo do militar, no médico, chamar enfermeiro, reunir todo mundo, arriar cavalo. Exato, então, até chegar. Então a gente vê hoje assim, 5 horas para chegar um socorro de Barbacena a Antônio Carlos. Parece um absurdo. Mas se a gente for analisar a situação da época, era assim, funcionava assim. Você não tinha telefone, não tinha nada. A pessoa tinha que vir a cavalo aqui em Barbacena, aqui acordar um a um aí, tal, batendo na porta, chamando, para poder levar o socorro até o local do acidente. E hoje, nós estamos falando nesse ano, hoje vai ser o centenário de nascimento dele. Sim. Né? É o centenário. Mas vamos falar daquele questão. Lá ele veio, achou que tinha pessoas piores de saúde do que ele. Isso. Porque ele estava inteiro, mas por dentro não estava. Ele estava com hemorragia interna. Foi para um hotel aqui, de madrugada no hotel. Começou a passar mal, piorar. Foi para o hospital. Né? E nisso, a família dele já tinha... A notícia do acidente chegou até Belo Horizonte e eles vieram para cá. Então, quando ele morreu, o pai e a mãe dele estavam aqui já com ele. E tem uma famosa frase dele, que ele falou quando ele prestando socorro aos feridos, ele já estava ferido, ele estava com hemorragia interna, ofereceram para ele vir de maca, ele não quis, porque tinha mais gente ferida do que o número de macas disponíveis ali. Aí ele falou essa frase que ficou famosa, tem até nesse monumento lá na Praça dos Andradas, que um escoteiro caminha com as próprias pernas. Isso ficou um slogan do escoteirismo do Brasil inteiro. Ficou um slogan, ficou uma marca registrada dele, da atitude dele. Para estar no memorial em Brasília, a última que foi agora recentemente pelo presidente Lula, foi a dona Zilda Arnes, né? Que morreu naquele terremoto no Haiti. Ela que fez o soro caseiro que diminuiu drasticamente a mortalidade infantil no Brasil. Para se ter uma ideia, né? Lá tem o José Bonifácio Patriarca, lá tem as grandes figuras nesse panteão brasileiro. São pessoas muito, assim, de grande destaque nacional, né? Então ele foi considerado isso com 15 anos de idade. 15 anos. E nós vemos vários escoteiros, ou grupo de escoteiros, com o nome dele. Sim, né? No Brasil inteiro. Espalhado pelo Brasil. E várias homenagens, não só aqui em Barbacena, tem Juiz de Fora. E agora recentemente o prefeito Marcelo inaugurou em Antônio Carlos também um monumento na praça principal de Antônio Carlos para lembrar isso, porque nós somos muito curtos na história, né? Eu estava falando outro dia lá na praça, convite do prefeito Carlos do brigadeiro Daniel, sobre o nosso Dia da Vitória, e lembrando como foi feito aquele monumento, né? É outro monumento que nós vamos falar aqui, que muitas vezes a população mesmo, os estudantes... Não toma conhecimento do que se trata aquilo lá. Passou na época e foi. Então, a maioria, quem passa ali no centro da cidade, vê aquela escultura, não sabe. Por exemplo, eu vi aqui, lendo a história dele, que o próprio estádio do Botafogo, Caio Martins, é uma homenagem a ele. Lá em Niterói, é uma homenagem a ele. Eu até achei que você deve ser flamenguista, porque você não pôs que era no campo do Botafogo lá. Né? Mas botafoguense não deve ser. Mas esse estádio é famoso, eu ouço muito falar nele. Exato. Só que ninguém sabe quem foi. Exato. É o que acontece com muitas ruas de Barbacena. Quando você tem a rua ali, mas não sabe, o tempo passa, você não sabe quem foi aquela pessoa, a importância que aquela pessoa teve para a cidade, para o estado. Exato. Agora eu queria que você contasse a história, como foi mais ou menos aquilo da estação do trem, o papelzinho, como funcionava, aquilo que eu comecei aqui na introdução.
Então, né? Parava na estação, aquilo eu queria que você colocasse. Isso aqui a gente está falando em 1938. O agente da estação ele tinha uma lista com os trens que iriam passar naquela estação e os horários que cada um iria passar. Normalmente, o trem de passageiro tem prioridade para passar, ele não precisa de ficar parado na estação. Normalmente é assim. Era assim, né? Aí o agente de estação lá em João Aires, ele colocou, estavam vindo 2 trens do Rio de Janeiro para Belo Horizonte. E esse do Caio Martins estava indo no sentido contrário. Esse trem ele estava parado em Antônio Carlos, sítio na época, para ter embarque e desembarque de passageiros. O maquinista desse trem, ele sabia que estavam vindo 2 cargueiros. Assim que o primeiro passasse, ele poderia seguir viagem sentido Rio. Só que lá na estação de João Aires funcionava da seguinte maneira. O encarregado da estação, ele colocava uma bolsa em um postezinho. O maquinista vinha, ele diminuía a velocidade e pegava essa bolsa. Nessa bolsa estava escrito o número do trem dele e se ele poderia seguir viagem ou se ele teria que parar para aguardar ali. Esse primeiro trem que estava vindo, esse cargueiro, ele passou pela estação e não pegou a bolsa. Seguiu direto. Passou aqui por Antônio Carlos. O maquinista do trem que estava parado sabia que assim que o primeiro cargueiro passasse, ele poderia seguir viagem. Foi o que ele fez. O cargueiro passou, ele seguiu sentido Rio de Janeiro. Só que vinha um outro trem, um outro cargueiro, passou pela estação de João Aires. Esse sim pegou a bolsa. Só que a bolsa não era para ele. O encarregado da estação não tinha trocado as bolsas. O que aconteceu? Ele viu que ele podia seguir viagem. Só que aquela licença, aquela liberação não era para o trem dele. E tinha o número, o prefixo. Só que ele não leu o número do prefixo, só leu liberado até sítio. Foi o que ele fez, está liberado até sítio, seguiu viagem. E o daqui de Antônio Carlos tinha descido também. Quando foi poucos quilômetros depois, os dois se chocaram de frente. De imediato ali morreu, acho que mais de 20 e tantas pessoas. Aí depois teve o socorro, tudo. Basicamente foi isso que aconteceu. Mas o grupo de escoteiro era mais ou menos 25. Eu acredito que não é 20. Morreram os 2 no local. Posteriormente, o Caio Martins aqui, Martins em Barbacena. E teve muita gente que não foi identificada, sobretudo esses trabalhadores baianos. Sim. Nós temos fotos aí na internet, daqui a pouco eu vou dar o site, nós vamos colocar enquanto essa entrevista também algumas fotos disso, que os corpos ficaram lá na Igreja da Boa Morte, no chão, muitos foram enterrados até sem como indigentes, não como indigentes, mas não conseguiu identificar, porque nessa época também os documentos não tinham foto. Então ficava difícil fazer uma identificação qual corpo pertencia. Ficou difícil uma identificação. Lembrando que a gente está falando de 1938. São 85 anos atrás. Então foi difícil. Aí muitos desses baianos que morreram no acidente foram enterrados lá no cemitério da Boa Morte lá e acho que até uma coisa interessante também é que na verdade esses fiscais da então rede da época Estação Central do Brasil, eles acabaram sendo condenados pelo problema. Sim. Foi o agente da estação de João Aires, o maquinista do primeiro trem, do primeiro cargueiro que passou e não pegou a bolsa, e o segundo cargueiro também, que pegou a bolsa, que não era para ele não leu que aquela autorização não era para ele, então os 3 foram condenados por esse acidente. Dizem... Gente, quem está chegando agora, nós estamos falando do acidente ferroviário em João Aires, né? Hoje ali Santos Dumont, que naquela época era em Barbacena, que aconteceu nos anos de 1938. É uma tragédia desconhecida, mas que um dos escoteiros ficou sendo patrono dos escoteiros do Brasil aos 15 anos de idade. Deve ser, como já falei aqui 2 vezes e repito, o herói nacional mais novo, né? Mais novo do Brasil, que está no panteão lá da República em Brasília, seu nome gravado, né? E eu noto também aqui
que médicos também era pouco naquela época. Eu estou vendo que os atestados médicos foram dados pelo Dr. Oswaldo Fortini, né? Então, é um médico antigo, que a nossa geração chegou a conhecer aqui em Barbacena. Depois teve o filho dele, que chamava Oswaldo Fortini Filho. O Dr. Oswaldo Fortini tem escola com nome, tem rua com nome. Foi prefeito de Barbacena, interessante também. Posteriormente ainda ele chegou a ser prefeito, uma figura conhecida de destaque na cidade. Também o médico que atendeu tudo isso, porque era também você não devia tinha... ser ele e uns dois outros só, você né? não tinha pouquíssimos médicos da cidade. Naquela época, aquele clínico geral, o médico que fazia tudo, né? Mas então é muito interessante essa história que nós estamos falando aqui com o Luiz, devido a um artigo que ele escreveu no Correio da Serra, para quem está chegando agora, que eu gostei muito e que nós vamos colocar também no site da rádio depois, para todo mundo ler e acompanhar. Também depois vocês vão acompanhar também o site na internet que mostra isso dentro dessas comemorações dos 100 anos da morte... Do nascimento. Do nascimento. Do nascimento. A morte tem 85, Uma coisa interessante, assim, ele não tem vínculo nenhum com a cidade de Barbacena. Não. Ele passou aqui literalmente passagem mesmo. Só que aqui acabou se tornando o berço do herói. Ele se tornou um herói brasileiro aqui em Barbacena. Tem certas coisas que essa rodovia na nossa história, ela foi muito importante. Uma das coisas foi que Santos Dumont. Sim, né? sim. Que também Cabangu, aquela área pertencia a Barbacena. Na realidade, oficialmente ele nasceu em Barbacena. Era porque o pai dele era engenheiro da ferrovia. Sim. Outro caso também da ferrovia foi o caso também muito interessante de Alfredo Vasconcelos. Era um engenheiro também, deu nome à cidade porque o túnel caiu e ele morreu nesse túnel. O outro é Sobral Pinto, que o pai dele também era da Estação Central do Brasil, funcionário, estava em Barbacena e ele nasceu na nossa cidade. E poucas pessoas sabem, né, que o patrono, né, desse caso, o patrono da aeronáutica, nossos patronos estão aí. Onde que os feridos foram atendidos? Quais os hospitais que existiam em Barbacena? Aqui em Barbacena, naquela época, pelo menos no que eu pude pesquisar, a Santa Casa. É no mesmo. Acredito que era um hospital pequeno, pro porte da cidade. Pelas fotografias que nós temos a Santa Casa, evoluindo muito exato. Ao longo do tempo. Tanto é que tem o fato dos mortos terem sido colocados lá na Boa Morte, porque provavelmente o necrotério lá da Santa Casa devia ser minúsculo, ou até inexistente. Não morria exato. Gente todo dia em Barbacena ainda. Morrem aí 40 pessoas aí um dia e não tinha onde colocar. Aí levaram para Boa Morte. Tem até essa famosa foto aí, uma foto até meio pesada. Eles tiraram ali perto do altar ali os bancos ali, colocaram os corpos ali. Uma foto feia, assim, histórica, mas pesada, né? E não sei se já existia outro hospital aqui, tudo, mas se existia. É pequeno, minúsculo mesmo. No máximo é a maternidade, hoje onde está o Imaípe, mas naquela época era maternidade mesmo, né? Para nascer criança. Até com parteira, né? Eu nem sei se tinha realmente a maternidade. Inclusive, no dia seguinte veio de Belo Horizonte um outro trem trazendo enfermeira, médico, medicamento para dar apoio ao pessoal daqui, que eles não estavam conseguindo cuidar desses feridos, assim. Tanto é que o Caio Martins já estava passando mal e foi para um hotel. Depois que levaram ele para o hospital. Quando piorou, mas ele já passando mal, ele foi para o hotel. Não devia ter hospital sobrecarregado. Dizem também que teve uma parte, foi levado para Santos Dumont, uma parte dos feridos, exatamente pela falta de atendimento aqui, pela falta de estrutura para atendimento. Santos Dumont era um distrito de Barbacena, acredito ainda, mas devia ser muito pequeno também, mas devia ter lá um hospital pequeno, um posto de saúde, um médico. Então a parte não chamava Santos Dumont. Uma parte desses feridos foram levados para lá, para aliviar um pouco o serviço do pessoal daqui. Mas é aquilo, para a época foi o maior desastre ferroviário do país. Do país, foi o maior, acho que na década de 40 ou década de 50, não sei, que teve no Nordeste, que foi maior que esse. Mas até então foi o maior acidente ferroviário do Brasil. Gente, então nós vamos aprendendo um pouquinho.
porque, Luiz, infelizmente, o nosso tempo aí é curto. É curto, é isso aí. Então nós vamos ter outra oportunidade para falar sobre isso, vamos trazer aqui também escoteiros para conversar sobre esse assunto e vamos aí fazer dentro desse contexto, dentro das comemorações do Caio. Vale a pena quem entrar no Google aí, ver lá o Memorial Caio Viana Martins. Caio Viana com 2 N's Martins, que vai ver toda uma história dele, recentemente também que estão fazendo no local onde aconteceu o acidente, tem um monumentozinho lá, foi até reformado, ele estava abandonado. Há um tempo atrás os escoteiros foram lá, reformaram ele, eu até fui lá para ver como é que eu conhecia lá, está bem reformado, tem placa indicando. E aqui também na Praça dos Andradas, aí o pessoal dá uma olhada lá para ver o monumento. Que ninguém vê aquele monumento, uma coisa lá que ninguém passa sabe. Indiferente aquilo e ali. E muitas vezes quando vê escoteiro, pensam que é do escoteiro de Barbacena. Não é o escoteiro oriundo de uma tragédia ferroviária acontecida em Barbacena, que à época era a maior tragédia ferroviária nacional. Então, muito obrigado, Luiz. Nós voltamos numa outra oportunidade aí, nesse bate-papo aqui com você. Eu agradeço, foi um prazer estar aqui, passando um pouco de informação aí pro pessoal. E nós vamos bater um bate-bola com o Luiz. Time de futebol, Luiz, numa palavra. Cruzeiro. Não tá bom não, mas é Cruzeiro. Uma esperança. Brasil melhor. Um título. Um título dos mais importantes que tem, título de eleitor, para exercer a cidadania. Um filme. O Resgate do Soldado Ryan. Legal. Bem histórico. Um ator. Lima Duarte. Uma atriz. Fernanda Montenegro. Luiz pelo Luiz. O escritor desse artigo. O escritor, quem dera. Um entusiasta por história. Gosto muito de história. Nacional, internacional. De Barbacena. Tem muita história interessante aqui em Barbacena que é bom ser lembrada. Tem aquela do avião também. Em Alto Rio Doce. Nós vamos voltar a ela também. Obviamente, sim. Nós vamos falar sobre ela também. Então, valeu pessoal, valeu por esse primeiro programa e nós estaremos aí diariamente levando pelas nossas rádios, pela 93 e pela Correio da Serra, o nosso podcast do professor. Valeu! Até logo!